Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, eu sou médico anestesiologista e vou falar aqui sobre farmacocinética dos agentes inalatórios numa simulação através do dispositivo chamado Gasman, que é disponibilizado pela General Electric e que permite a manipulação de casos fictícios onde a gente utiliza um número determinado de variáveis que a gente pode alterar, que a gente, simulando aqui a alteração da concentração dos agentes anestésicos, o fluxo de gases frescos, a ventilação alveolar, que vai ser manipulada nos casos clínicos ou na simulação, alterando o volume corrente e ou a frequência ventilatória, e também a manipulação de casos fictícios, onde a gente altera na introdução de informações aqui em relação ao débito cardíaco, aumentando ou diminuindo, para a gente observar o que acontece com manipulação associada ou individual de cada uma dessas variáveis na farmacocinética dos agentes anestésicos. Esse é o display que é apresentado pelo dispositivo e tem uma série de detalhes que devem ser conhecidos para, no momento da utilização, a gente não se atrapalhar muito na interpretação dos dados. Então, as cores são relacionadas aos compartimentos farmacocinéticos, então, o que está fora do paciente em verde claro, né? Aqui representa de maneira é, uma representação esquemática da concentração do agente anestésico, aqui em número, aqui em representação em barra. Aqui representaria, nesse verde claro, o sistema circulatório de administração do agente anestésico, o sistema circular, perdão, e, para não confundir, né, com o sistema circulatório vascular, que seria o sistema circular de administração de gases do aparelho de anestesia, e o volume alveolar, a ventilação alveolar, as artérias pulmonares levando sangue arterializado, né, com absorção dos agentes anestésicos através da membrana alveolo-capilar, que vai ser então levado para o coração esquerdo e distribuído por volume, tecido ricamente vascularizado, tecido muscular, tecido gorduroso, e retornando pelo sistema venoso para ser de novo introduzido na circulação pulmonar e eliminar CO2, eliminar uma parte daquele é, agente anestésico que sobrou ali, que não foi absorvido, e absorver mais agente anestésico e, obviamente, oxigênio na circulação pulmonar. Aqui as diversas siglas, então, o sistema circular, o CKT, o volume alveolar e demais, como foi mencionado por mim ainda há pouco. Então, os diversos simuladores, então, em termos de tempo, você pode estipular o tempo que você quer que essa simulação aconteça, ou que em determinado momento você quer alterar uma das variáveis que você quer manipular para ver como é que vai acontecer em relação a essa farmacocinética e assim sucessivamente. Gráficos que mostram as curvas que têm cor padronizada de acordo com os diversos compartimentos farmacocinéticos. Então, o volume o fluxo do aparelho de anestesia, do sistema circular, o fluxo do volume alveolar, polarizado, e aqui juntinho o tecido muscular e gordura. Cada um representando, e a gente vai fazendo a manipulação, vendo a demonstração aqui nesse gráfico e também naquele display mostrado anteriormente. Essa é a cara, é o display do aparelho simulador, quando ainda não se iniciou a administração do agente anestésico. Aqui ele estava preparado para um fluxo de admissão de gases de 8 litros por minuto, com uma concentração de administração de agente anestésico no vaporizador de 2,9%, simulando um volume de ventilação, uma ventilação alveolar de 3,6%,
litros por minuto e um débito cardíaco de 4,5 litros por minuto. E aí, depois que dispara o início da anestesia, começa a contar o tempo aqui e vai mostrando tanto a distribuição proporcional ao longo do tempo, pelos diversos compartimentos, também o custo dessa anestesia e a demonstração em gráfico. Essa linha aqui seria, em cinza, aqui, ponteada, seria a demonstração da concentração desejada do agente anestésico, no caso simulado. Aqui, representação de início dos trabalhos numa determinada simulação, onde a gente iniciou com 8 litros por minuto de fluxo de admissão de gás, uma concentração de 100%, um caso fictício de óxido nitroso, e que vai demonstrar, comparado aqui com 4 litros por minuto, que quando a gente administra um fluxo de admissão de gases maior, a gente consegue acelerar um pouco o equilíbrio entre o sistema circulatório, circular do aparelho de anestesia e a concentração que a gente está administrando através do vaporizador do agente anestésico. Aqui, nesse exemplo, apesar de não estar cheio igual esse aqui é uma demonstração de apenas 5 minutos, então passou bastante da metade. Aqui é uma demonstração de 10 minutos, então ele já completou, mas aqui ele já tem o dobro do tempo. Então, a representação simulando aqui um caso que ele ainda, em tese, ele não estaria ventilando ainda, portanto, não estaria sendo absorvido agente anestésico para o espaço alveolar. Então, só para demonstrar que para começar a ter a absorção ou a administração alveolar daquele agente anestésico, você precisa ter um conteúdo no aparelho de anestesia, e a partir do momento que o paciente está ventilando o pulmão dele com aquele ar contendo aquela mistura gasosa, contendo o agente anestésico, então aí começa a ter a subida do verde mais escuro, que seria a representação do espaço alveolar. Então, aqui está apenas a curva de ascensão da pressão parcial ou da concentração do espaço alveolar do paciente. Aqui nesse outro exemplo, ele já começou a ventilar, aqui comparando um fluxo de admissão de gases de 10 litros por minuto com uma ventilação pulmonar alveolar de 2,5 litros por minuto, e aqui com a mesma ventilação alveolar, mas com um fluxo de admissão de gases bastante menor. Então, aqui, com esse fluxo de 10 litros por minuto, ele considera como se fosse um sistema aberto. Então, você tem um surgimento imediato do agente anestésico, representado aqui nesse gráfico, pelo verde claro, um surgimento imediato de equilíbrio de concentração entre o sistema circular e a concentração preparada ali no dial do vaporizador. Então, é como se você estivesse fazendo uma ventilação com o sistema aberto, já oferece imediatamente a concentração desejada, ao contrário do paciente que tem um fluxo de gases frescos bem menor, de 4 litros por minuto, e ao invés de ter essa subida imediata da concentração para 100% do que você está querendo dar para o paciente, você tem uma elevação progressiva da concentração no sistema circular em direção à concentração que você está oferecendo no vaporizador para ele. Tanto em um como no outro, há uma elevação progressiva da concentração em alvéolo dos pacientes, mas aqui, obviamente, no primeiro exemplo, a elevação, o equilíbrio entre fração alveolar e fração inspirada é muito mais rápida, porque você tem uma elevação súbita, rápida, da concentração no sistema circular. Isso leva a uma elevação mais rápida, mais abrupta da concentração alveolar também. Então, nesse outro exemplo, a subida é progressiva também, mas ela é mais lenta, porque ela vai acompanhando a subida de concentração no sistema circular.
lembrando que nesse exemplo fictício está sendo utilizado o óxido nitroso, que tem uma baixa solubilidade sanguínea e, por isso, ele eleva rapidamente a concentração alveolar em direção à concentração inspirada. Então, há, há uma elevação rápida, um equilíbrio rápido entre concentração alveolar e concentração inspirada. Aqui nesse diapositivo, eu busquei esses três exemplos. Os dois de cima, eles mostram a importância da ventilação alveolar. Então, está tudo igual, o fluxo de admissão de gases e a concentração está igual nos dois exemplos. O que muda aqui é a ventilação alveolar, que é de 1,25 litros por minuto no primeiro exemplo e 7,5 litros por minuto no segundo. O que isso causa? Quando você aumenta a ventilação alveolar, você faz com que haja uma aceleração do equilíbrio entre fração alveolar e fração inspirada. Aqui, com um volume muito pequeno, com fluxo pequeno de ventilação alveolar, você tem esse equilíbrio um pouco mais lento do que nesse exemplo, onde a ventilação alveolar é muito mais elevada. Então, quando você ventila mais rapidamente, você compensa ou acelera o equilíbrio em relação à constante de tempo do volume alveolar do paciente. Você substitui mais rapidamente aquele volume que tinha antes, aquela concentração de qualquer mistura que tinha antes, pela concentração que você está oferecendo. Isso é demonstrado de maneira bastante interessante nesses gráficos de elevação das concentrações. Então, você tem uma ventilação com uma administração de fluxo de gases frescos bastante elevada, nos dois exemplos, mostrando uma elevação característica de sistema aberto. Porém, quando você aumenta a ventilação alveolar, você acelera o equilíbrio entre fração alveolar e fração inspirada dos agentes anestésicos. E aí, quando você tem essa mesma representação em relação a esses dois gráficos de cima, você tem a diferença na ventilação alveolar. Em relação ao gráfico de baixo aqui, comparando com o primeiro, você tem também tudo igual. A concentração é igual, o volume de gases frescos é igual, a ventilação alveolar é igual, porém, você aqui no gráfico de baixo, você já começa a considerar o débito cardíaco. E quando você começa a ter o débito cardíaco, você imagina que todo aquele agente anestésico que está chegando no alvéolo está sendo agora retirado pelo débito cardíaco que passa ali pela circulação pulmonar. Então, o equilíbrio, ele, ao invés de acelerar, como acelerou aqui, quando você aumentou o volume o fluxo de ventilação alveolar, aqui não, aqui você não mexeu na ventilação alveolar, você pôs o débito cardíaco. E aí, ao invés de acelerar, você desacelera, você diminui a velocidade de equilíbrio entre fração alveolar e fração inspirada. Então, e demonstrando que o débito cardíaco é importante nesse fator, porém tem um efeito oposto ao da ventilação alveolar. Enquanto o aumento da ventilação alveolar acelera o equilíbrio entre fração alveolar e fração inspirada, o aumento do débito cardíaco diminui essa velocidade de equilíbrio. Isso vai ser demonstrado nesse outro gráfico aqui. Esse gráfico aqui é o que estava lá anteriormente, onde começou a aparecer o débito cardíaco. E aí você tem aqui tudo igual nesses dois gráficos. A concentração, o volume, a concentração, o fluxo de gases frescos. Aí você tem aqui um aumento, quando você teve um aumento da ventilação alveolar para 7,57, de 1,28,
Então, você tinha essa elevação lenta, e aí, quando você teve o aumento da ventilação alveolar, você teve um aumento no equilíbrio na velocidade de equilíbrio entre fração alveolar e fração inspirada. Aí, quando você põe o débito cardíaco, você tem essa diminuição dessa velocidade de equilíbrio. Então, os dois fatores juntos aqui. Aqui você tem a ventilação alveolar, que está igual aqui, e você tem o débito cardíaco, que diminuiu essa velocidade de ascensão, como estava demonstrado anteriormente. Então, você tem tudo igual. Recapitulando, você tem tudo igual à concentração, você tem o fluxo de admissão de gases, você tem o mesmo débito cardíaco nos dois, e aí, no começo, esse débito cardíaco mostrava aqui essa diminuição da velocidade de ascensão. Quando você ventilou de novo esse paciente com um volume alveolar maior, aí você acelerou de novo essa velocidade de equilíbrio entre a fração inspirada e a fração alveolar. E o que, que acontece? Num determinado momento, aquele gradiente de concentração começa a se estabilizar e aí começa a permanecer uma relação permanente. Então, recapitulando, aqui a gente tem a demonstração de que quando você pega um paciente que estava com tudo igual, e com o volume, a ventilação alveolar igual, você põe o débito cardíaco, aquela ascensão da concentração alveolar, ela diminui quando começa a ter débito cardíaco. Aí você pega esse paciente que tinha diminuição da ascensão por causa do débito cardíaco, mas agora você aumenta a ventilação alveolar de novo. Então, você acelera de novo a ascensão da concentração alveolar. E aqui a gente põe de novo mais um tempero na brincadeira. Voltando isso, você tem tudo igual em relação à concentração e fluxo de gases frescos. Mas você aqui, devido ao débito cardíaco do paciente, você tem essa velocidade de ascensão que, para esse paciente, né, com essas características, onde há um equilíbrio com uma ventilação alveolar de 1,28, um débito cardíaco de 1,25, você tem essa manifestação de velocidade de ascensão da concentração alveolar. Nesse outro exemplo, eu comecei a ventilar mais o paciente e aí a concentração aumentou mais, aumentou de uma forma mais acelerada, em busca do equilíbrio fração alveolar, fração inspirada. E aí, no terceiro exemplo, eu peguei o mesmo caso e aqui eu aumentei o débito cardíaco desse paciente. Dei mais líquido, melhorei a performance miocárdica dele, e aí, como aumentou o débito cardíaco de novo, ele voltou a diminuir a velocidade de ascensão do equilíbrio entre fração alveolar e fração inspirada. É preciso sempre lembrar que o efeito clínico disso aqui está diretamente relacionado com a ascensão da concentração alveolar. Quando você melhora a ventilação do paciente, você tem uma ascensão da concentração alveolar, favorecendo a absorção do agente anestésico para a circulação sistêmica e a indução da anestesia se acelera. Aquela elevação da concentração alveolar é um espelho da pressão parcial que está aumentando nos tecidos, inclusive no tecido neurológico, do sistema nervoso central, induzindo a anestesia mais rápida. E quando você melhora o débito cardíaco do paciente, você tem uma diminuição da ascensão da concentração alveolar. E aí tem uma coisa que um comportamento que intuitivamente nos leva ao erro. Melhora o débito cardíaco, acelera a captação da concentração do agente anestésico que está no alvéolo do paciente, mas há uma diminuição da ascensão da fração alveolar. Essa diminuição da ascensão da fração alveolar
leva a uma diminuição da velocidade da indução anestésica, porque quando aquele débito cardíaco passa muito rápido, levando muito anestésico, ele leva muito anestésico, mas aquele fluxo que está passando não se concentra muito. Quando o débito cardíaco diminui, ele passa mais lento e acaba ficando mais saturado. E quando ele chega mais saturado nos tecidos, inclusive no sistema nervoso central, ele leva a um gradiente de pressão parcial maior, acelerando a indução da anestesia. Isso é preciso ter sempre em mente. Aqui, de novo, a demonstração de que as alterações que ocorreram em relação à ventilação alveolar e ao débito cardíaco levaram à alteração dessas curvas que vão levando, apesar de alterar a ascensão para mais ou para menos, dependendo da variável que a gente considerou alterando na nossa manipulação da simulação. Enquanto tiver um gradiente de pressão parcial entre alvéolo e sistema circulatório, você vai ter uma ascensão da concentração do anestésico na circulação e, consequentemente, uma ascensão da concentração no tecido ricamente vascularizado. Em relação aos tecidos menos vascularizados ou com menor massa de absorção, a ascensão, então, vai ser diferenciada de acordo com cada critério de tamanho de tecido e proporção do débito cardíaco destinado a eles. Mas a gente sabe que, em relação à indução da anestesia, o importante é a ascensão da pressão parcial não da concentração, pressão parcial em território arterial, e assim levando uma pressão parcial aumentada para os tecidos de interesse na indução da anestesia. Os outros tecidos, dependendo da sua afinidade pelo agente anestésico, podem servir depois como depósito e retardando ou não, de acordo com características físico-químicas, tanto do tecido quanto do agente anestésico, levando a maior ou menor velocidade de despertar do paciente. Nesse outro diapositivo, a comparação entre os diversos agentes anestésicos em relação à velocidade de ascensão. Então, a gente sabe que os agentes anestésicos que têm mais afinidade pelo sangue, eles acabam apresentando uma velocidade menor de indução da anestesia. A gente sabe que, por exemplo, o alotano tem um coeficiente de partição sangue-gás de 2,4, ou seja, vai ter muito mais afinidade para ficar no sangue do que no alvéolo. Então, ele vai passar rápido para o sangue e vai ter uma ascensão rápida da concentração e pressão parcial, mas principalmente da concentração do agente anestésico no sangue, em equilíbrio rápido com o alvéolo, porém, como esse agente tem uma afinidade grande pelo sangue, ele também vai ser liberado lentamente. Isso vai resultar, o quê? Numa saturação do sangue que não vai ser tão rápida, porque para saturar, como ele tem muita afinidade, ele comporta muito anestésico ali, mas a elevação da concentração e da pressão parcial em tecido ricamente vascularizado vai ser mais lenta do que nos outros agentes anestésicos, que tem um coeficiente de partição sangue-gás baixo. Então, ele vai saturar o sangue mais rapidamente, o desflurano e o óxido nitroso. O desflurano tem um coeficiente de partição sangue-gás em torno de 0,46. Então, isso vai fazer com que haja uma saturação rápida do sangue, porque ele tem pouca afinidade pelo sangue, enquanto o alotano vai saturar muito lentamente. E isso vai levar também, em relação ao desflurano, a uma passagem rápida para os tecidos ricamente vascularizados. Ele vai chegar no sangue e vai sair rápido do sangue para os tecidos, ao contrário do alotano, que vai ter uma velocidade de ascensão, tanto em músculo quanto nos tecidos ricamente vascularizados, muito mais lenta,
porque ele vai ficar retido no sangue por mais tempo. Então, ele vai levar a uma diminuição da velocidade de ascensão da concentração alveolar, em comparação com o desflurano e com o sevoflurano também, mas principalmente o desflurano e perdão, aqui, o desflurano e o óxido nitroso. Cadê o óxido nitroso? Não está nesse aqui, mas a ascensão da pressão parcial e da concentração alveolar com o desflurano é muito mais rápida. Por quê? Porque, como ele tem pouca afinidade pelo sangue, ele vai passar lentamente para o sangue, vai subir rapidamente a concentração alveolar, mas também vai subir rapidamente a concentração do tecido ricamente vascularizado, porque ele não tem afinidade pelo sangue. E isso é representado esquematicamente nessa demonstração esquemática compartimental, mas também nos gráficos. A gente tem um sistema aberto, e nos 4 exemplos, 10 litros por minuto de fluxo de admissão de fluxo de gases frescos. Então, isso leva a uma elevação súbita, rápida, do sistema circular, em todos os exemplos. Olha, o gráfico está demonstrando isso aqui. Mas a elevação da concentração alveolar em busca da concentração inspirada é muito lenta no alotano, ela é um pouco mais rápida no isoflurano, mais rápida ainda no sevoflurano e muito mais rápido no desflurano. Então, há um equilíbrio de fração alveolar e fração inspirada muito mais rápida nesses agentes de baixo coeficiente de solubilidade sanguínea, de baixo coeficiente de partição sangue-gás. Isso também é representado nesse outro gráfico, que é disponibilizado pelo Gasman na forma de testes. Então, aqui ele pede para a gente responder qual é, o compartimento que está sendo influenciado nesse gráfico aqui, nesse exemplo, pela diferença de solubilidade sangue e gás dos diversos agentes anestésicos. Então, é o compartimento alveolar, onde há uma rápida elevação da concentração do desflurano e a elevação muito lenta do alotano. O sevoflurano é quase tão rápido quanto o desflurano e os demais ficam ali no setor intermediário. Aqui, de novo, é uma representação esquemática de um exemplo de overdrive. Então, você começa a indução anestésica com a concentração mais elevada do agente anestésico e depois você reduz para uma concentração que é a concentração desejada, que é essa linha tracejada, reta, que é a concentração desejada. Para você acelerar, isso é muito comum em criança, a gente fazer aquele overdrive, inicia com aquela concentração elevada, depois que a criança dorme, a gente dá uma reduzidazinha no sevoflurano para atingir a concentração que a gente espera seja a concentração da CAN daquela idade que a gente está anestesiando. Então, você dá um overdrive, sobe rapidamente a concentração alveolar e depois, quando você atinge a resposta clínica, você pode ir reduzindo, enquanto isso vai sendo absorvido para a circulação sanguínea e dali da artéria para os tecidos ricamente vascularizados. Aqui, em relação à recuperação da anestesia, há também uma demonstração da velocidade de eliminação. Enquanto na indução você tem recursos como overdrive, ou acelerar a ventilação do paciente, para acelerar a absorção e a indução da anestesia, na recuperação você não tem como fazer o subdrive, utilizar uma concentração abaixo de zero para tirar aquele agente anestésico inalatório dos compartimentos do paciente. Então, você zera a concentração administrada e há uma inversão do gradiente de concentração, que era maior no alvéolo, forçando a passagem do agente anestésico para a artéria. Aqui você zera a concentração de administração, vai caindo gradativamente
a concentração alveolar, e aí o gradiente de concentração alveolo arterial se inverte, facilitando, então, a saída do agente anestésico da corrente sanguínea para o alvéolo e, assim, a eliminação pela respiração do paciente. À medida que vai caindo a concentração arterial, vai caindo também a concentração nos tecidos ricamente vascularizados e a concentração dos tecidos menos vascularizados ou com maior afinidade vai sendo, então, eliminada à medida que se inverte também aí o gradiente de concentração. Mas em relação aos agentes anestésicos, a gente sabe que o desflurano, também por ter um baixo coeficiente de partição sangue-gás, pela baixa afinidade em relação ao sangue, ele também é eliminado muito mais rapidamente. Depois dele, o sevoflurano e depois o isoflurano na sequência. Aqui é a demonstração do momento em que o isoflurano estava sendo administrado numa concentração fictícia de 5%. Ele vinha mantendo um gradiente de concentração e de pressão parcial em relação à fração inspirada e fração alveolar, oferecendo sempre a pressão, o gradiente de pressão favorecendo a passagem para o alvéolo, e do alvéolo para a corrente sanguínea e assim sucessivamente. E no momento em que se interrompe a administração, a concentração do sistema vai cair gradativamente e quando ela estiver abaixo da concentração alveolar, é o alvéolo que vai despejar anestésico no sistema circular e dali, quando a concentração alveolar também estiver abaixo da concentração sanguínea, aí vai tendo a passagem do anestésico do sangue para o alvéolo e do alvéolo para o sistema respiratório do paciente, e assim sucessivamente. Aqui, o isoflurano estava sendo demonstrado aqui ele estava com 3 de fluxo de admissão de gases, com 4 ventilação alveolar e 5 débito cardíaco. Aqui é basicamente o mesmo gráfico que ficou. Opa! Zerou, zerou. Não consigo ver nenhuma diferença aqui, não. E aqui uma demonstração de novo de um paciente que ficou, num caso fictício, durante 10 horas sendo anestesiado com desflurano e quando se interrompeu a administração do desflurano, então rapidamente houve a inversão dos gradientes de concentração com a eliminação dele. Lembrando que há uma inversão dos gradientes que durante a indução tinha uma pressão parcial maior no sistema de oferta, de sistema circular do aparelho de anestesia, que era maior do que no alvéolo, que era maior do que na artéria. E aqui começa a se inverter. A artéria é maior que alvéolo, que é maior que o sistema, e vai eliminando. E como foi administrado durante 10 horas de anestesia, há uma reserva bastante grande ainda mantida no tecido muscular e no tecido gorduroso, o tecido gorduroso representado em amarelo. Então, além tecer, vão retardar a eliminação ou o tempo de eliminação do agente anestésico. Apenas após a redução da concentração alveolar abaixo da can acordada, é que esse paciente vai estar respondendo, mas muitas vezes, dependendo do tempo que ele ficou mantido anestesiado, aquela eliminação vai se prolongar por horas, dependendo do agente anestésico e do tempo, por até dias. Bom, essa foi só uma demonstração da funcionalidade desse dispositivo, bastante interessante. Quem tiver interesse é só entrar no site lá e eu recomendo bastante para a gente aprender mais sobre a farmacocinética do agente inalatório, que é muito interessante. Muito obrigado pela companhia e um grande abraço. Quem gostou, aí indica aí esse dispositivo para residente. Tá? Já sou velho, eu gosto bastante de ver essas coisas, que a gente está sempre aprendendo, sempre recordando coisas interessantes. Muito obrigado, um grande abraço.